E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para a gente fazer uma discussão a respeito do questionário que foi proposto sobre Lerdort. Questionário esse que foi posicionado aqui no canal PDPT09, na parte 3. E aí a ideia aqui é a gente discutir as questões que foram colocadas lá. Esse questionário ele é um pouco mais complexo do que o normal, né? As informações são mais volumosas e por isso também o tempo que foi dedicado a esse tópico dentro do nosso componente. Então, a primeira pergunta, o questionário traz aqui, ele cobra informações a respeito de sobrecarga osteomuscular. Então, sobre sobrecarga osteomuscular decorrente de uso excessivo de estruturas osteomusculares e da falta de tempo de recuperação, assinalaram a incorreta. Esses distúrbios que se manifestam gradualmente afetam principalmente os membros superiores e apresentam sintomas variados como dor, sensação de peso, parestesia e fadiga. Então é verdadeira, geralmente os distúrbios eles se apresentam em pescoço e membros superiores. Existe uma prevalência maior de casos envolvendo os segmentos relacionados ao complexo articular do ombro, aos membros superiores e ombro-pescoço. Entidades neuroortopédicas, incluindo tenossinovites, sinovites e compressões de nervos periféricos, podem ocorrer isoladamente ou de forma associada com a síndrome miofascial, levando frequentemente à incapacidade temporária ou permanente. Também é verdadeira, de maneira que as doenças relacionadas a Lerdort são entidades neuroortopédicas, portanto elas afetam tanto o aparelho locomotor de sustentação quanto o sistema nervoso periférico, uma vez que uma tendinite, por exemplo, causa edema numa região e esse edema comprime um nervo que passa por aquela região. Ele pode ser isolado quando você tem um esforço acumulado intenso e frequente num determinado segmento, só naquele local, mas também pode estar associado com outras síndromes e isso pode levar à incapacidade tanto temporária quanto permanente para o trabalho, e dependendo da fase em que você atua na prevenção e tratamento, você tem cura ou não. Na letra C, podemos assumir que as Lerdorts são ocasionadas no trabalho por repetitividade e overuse, com falta de tempo de recuperação, que se manifesta como distúrbios osteoneuromioarticulares. Então, os distúrbios que afetam músculo, osso, cartilagem, ligamentos, todas as estruturas articulares e musculares, que aí a parte mio significa músculo, então é uma entidade de fato osteomio-neuroarticular, que é o mesmo que dizer neuromuscular. Entre os fatores que solicitam o aparelho músculo-esquelético encontram-se força exigida pelos equipamentos ou objetos existentes que estão sendo transformados, repetitividade fruto da pressão temporal, devido a prazos a serem cumpridos ou ao volume de trabalho estipulado pela gestão da produção, as posturas forçadas, faltomacrase, que por sua vez, as posturas forçadas que por sua vez provocam pressões localizadas sobre os tecidos moles. Então, também é verdadeiro, uma vez que o sistema músculo-esquelético ele é exigido por conta da força que o indivíduo faz contra a resistência desses materiais que estão sendo manipulados, a repetitividade desses movimentos, caracterizado pela pressão de tempo, né, da cronoanálise do trabalho. Então, quanto maior for a exigência de tempo, geralmente maior vai ser a repetitividade e, portanto, menor tempo de recuperação. Isso ocorre por causa dos prazos, né? Então, prazo de produção. E as posturas forçadas que provocam pressões localizadas. Então, o cara, por exemplo, tem que trabalhar com o braço acima da linha do ombro e ali ele tem uma compressão do espaço subacromial, por exemplo, comprimindo o tendão do supraespinhoso, que poderia causar uma lesão do supraespinhoso. Então, também é verdadeiro. Considerando as Lerdort como relacionadas ao trabalho, seja por causa direta ou indireta, podemos assumir que essas patologias podem possuir uma etiologia apenas relacionada às condições emocionais do trabalhador, ou seja, causada por aspectos como frustração, isolamento, estado depressivo, não necessitando de esforços intensos ou repetitivos para a instalação dos sintomas. Então, essa é uma alternativa incorreta, uma vez que, embora fatores emocionais e características psicossociais estejam relacionados ao desenvolvimento de Lerdort, elas participam como causas indiretas ou contributivas. Então, apenas um aspecto emocional
não tem capacidade para produzir lesão caracterizada por esforço repetitivo. Ele tem capacidade para produzir sintomas, alterações psicossomáticas, entre outros fatores, mas não causa uma tendinite, por exemplo. A tendinite ela vai precisar do movimento repetitivo, da postura crítica, do esforço, com tempo de recuperação de fadiga insuficiente, e pode ser piorada pelo fator psicossocial, mas não causada de forma direta. Então é incorreto aqui essa questão. Eu nem vou chamar de A, B, C, D, E, porque as questões elas são, nesse formulário, elas mudam de posição. Então, vamos para a próxima. Na questão número 2, ele sugere que a gente marque todas as alternativas que sejam corretas com relação à repetitividade. Então, o trabalho repetitivo envolve ciclos contínuos e repetidos de atividades que exercem pressão mecânica nos músculos e articulações. Verdadeiro. Né? Então, você começa um ciclo, termina o ciclo, esse intervalo é muito pequeno e o tempo que o trabalhador gasta fazendo esforço geralmente é maior ou igual ao tempo que ele passa em recuperação. Os ciclos de trabalho podem variar de 30 a 120 segundos, sendo cada ciclo definido como intervalo entre o início de uma operação e a sua repetição subsequente, sem interrupções significativas. Também verdadeiro, mesma explicação anterior. Em situações de maior repetitividade, os movimentos podem ocorrer mais de 15 vezes por minuto, mobilizando mais de 1/7 da massa muscular corporal. Também é verdadeiro. Então, quando você tem movimentos que ocorrem mais de 15 vezes por minuto, a gente está falando de nível crítico de repetitividade. Também é comum correlacionar trabalho repetitivo a trabalho monótono, caracterizando por movimento similar e contínuo durante a jornada. Sinônimo de esforço repetitivo é trabalho monótono. Embora eles tenham, sei lá, eles soem diferentes, eles são a mesma coisa. O trabalho monótono significa que o cara não faz muita coisa diferente no trabalho. Não é que ele não faz muita coisa em termos de quantidade, ele não faz muita coisa em termos de diferenças. Ele fica o dia inteiro apertando parafuso, por exemplo. Ele fica o dia inteiro torcendo um vergalhão. Ele fica o dia inteiro cortando uma placa de madeira. Então, isso é um trabalho monótono. Quando ele não tem variação da biomecânica corpórea dentro das tarefas que ele faz, ele começa a ter uma repetição maior de exigência daquele tipo de músculo. Então, por exemplo, imagine que um indivíduo trabalha com limpeza predial. A quantidade de coisas diferentes que essa pessoa faz ao longo do dia, dada a variabilidade das tarefas, ela, de certa maneira, atua como um fator que participa como recuperador, né? Uma recuperação de fadiga de alguns segmentos. Enquanto o indivíduo está exercendo uma atividade manual, por exemplo, fazendo uma pressão manual, se nas próximas 2 horas ele não exercer atividade manual, mas exercer uma precisão visual para perto, ele para de exigir a musculatura da mão e passa a exigir a musculatura do olho. Se nas próximas 2 horas ele para de exigir musculatura do olho e ele vai caminhar, vai fazer um processo que ele precisa ficar de pé, andando por muito tempo, ele passa a descansar a musculatura do olho, passa a descansar a musculatura da mão e exigir musculatura de membro inferior. Então, quando o trabalho reveza características biomecânicas, te permite uma melhoria no sentido de reparação da exigência que ocorreu na atividade anterior. Quando o indivíduo tem repetitividade de trabalho monótono, ele fica fazendo o mesmo movimento com os mesmos segmentos o tempo inteiro durante toda a jornada. Então o cara fica lá apertando um parafuso, a função dele é pegar parafuso, encaixar numa peça e parafusar. Pega parafuso, encaixa numa peça e parafusa. Ele gasta 1 minuto por peça, mas ele passa 8 horas do dia usando os mesmos grupos musculares, naquele mesmo ciclo de trabalho, e ele não tem revezamento biomecânico, isso prejudica em termos de recuperação. A repetitividade, agora aqui. A repetitividade está diretamente ligada ao desenvolvimento de Layard-Dort, pois os movimentos contínuos sobrecarregam as estruturas musculoesqueléticas, como músculos, tendões, articulações, que não possuem tempo adequado para a recuperação. Então, idealmente, a gente tem, para cada uma unidade de tempo de esforço, a gente precisa de 3 unidades de tempo de descanso, podendo ser, para cada uma de esforço, 2 de descanso, e no mínimo, para cada uma de esforço, 1 de descanso. Então, para cada segundo de esforço, 1 segundo de descanso, e isso já é prejudicial. Então, teoricamente, eu precisaria de ter mais tempo de recuperação de fadiga do que tempo de exigência mecânica. E aí, isso é o que previne lesão.
Esse estresse mecânico cumulativo pode gerar inflamações, dores e eventualmente lesões permanentes, destacando a importância de pausas e de variação de atividades para prevenir o desgaste corporal e preservar a saúde física dos trabalhadores. Então, é exatamente o que eu disse anteriormente. Quando você cria um estresse mecânico no músculo do ombro, você precisa de um tempo para ele se recuperar e aí você agride ele de novo. Tem um tempo de recuperar e agride ele de novo. Então você precisa desse tempo de recuperação e esse tempo pode ser alcançado, pode ser aplicado quando você produz variabilidade de tarefas, de atividades. Né? Então, se eu tenho esforço com o membro superior, eu passo a fazer esforço com o membro inferior, vice-versa, e a gente vai intercalando as exigências em relação às áreas corpóreas. A repetitividade pode ser caracterizada nas atividades com alta exigência intelectual, em razão de pensamentos constantes e raciocínio repetitivo. Então, repetitividade, ela se caracteriza como demanda física, como carga física, e não como carga mental. Não caracterizamos repetitividade como cargas mentais. Embora a carga mental ela pode ser repetitiva, monótona e com exigência constante, ela não entra na definição de Ler-Dort. Então essa está incorreta. O aumento dos casos de Ler-Dort é frequentemente atribuído a transformações organizacionais e intensificação do trabalho, com ênfase na produtividade e nas metas. Vale lembrar que em algumas empresas isso ocorre de forma sazonal, por exemplo, em épocas pré-Dia das Mães, pré-Natal, pré-Páscoa. Então, em razão de sazonalidade, em que aumenta muito a demanda previamente àquele evento temporal, as empresas acabam, em alguns momentos, em alguns segmentos, tendo uma alta de produtividade, e isso aumenta, portanto, a demanda e a exigência física dos trabalhadores que trabalham nesses postos de trabalho mais produtivos, mais operacionais. E por fim, a exigência de tempo, que é a redução do tempo dos ciclos em razão do aumento da produção, é um dos fatores principais aí, causais de repetitividade de Ler-Dort. Então, quando você diminui o tempo, quando você tem uma linha de produção, o intervalo entre dois materiais que o trabalhador tem que manipular define em quanto tempo ele vai ser produzido. Então, se esse produto passa na minha frente e esse produto passa 1 minuto depois, significa que eu tenho 1 minuto aqui de período para executar dadas tarefas. Se eu percebo que o trabalhador consegue executar a tarefa em 30 segundos, eu posso diminuir isso aqui para 40 segundos e ele fica com 20 de micropausa. Vamos de novo. Se esse produto A, ele passa na minha frente, e aí o produto B, que é o mesmo produto, mas o segundo produto, demora 1 minuto entre um e outro, eu tenho que ver quanto tempo o trabalhador gasta para fazer. Se o trabalhador gasta 30 segundos e eu diminuo esse período para 40 segundos, eu ainda tenho 10 segundos de micropausa. Então ele passa 30 fazendo esforço e 10 descansando, o que não é ideal. Se ele gasta 30 segundos, eu deveria manter pelo menos 1 minuto para que ele tivesse 15 segundos antes, 15 segundos depois de descanso, de recuperação de fadiga. Não é necessariamente descanso do ponto de vista literal. Quando você mexe nos tempos, em função da produção, porque se eu diminuo 60 segundos para 30 segundos, eu dobro a produção no final. E quando você trabalha nesse aspecto, alguns profissionais que são focados só na meta produtiva esquecem da exigência biomecânica. Então é um dos principais causadores de fato de Ler-Dort. Portanto, a única incorreta é a que relaciona a repetitividade com esforços mentais. A questão número 3, ela pergunta sobre o conceito de Ler-Dort e pede para que se assinale a incorreta. Então, tem uma alternativa incorreta que precisa ser assinalada aqui. As lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, portanto Ler/Dort, remontam à antiguidade, com menções clássicas sobre problemas de saúde na obra do Ramazzini, Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina ocupacional. Esse tipo de lesão era notado nos escribas e notários que, ao registrar manualmente documentos, sofriam com dores devido a movimentos repetitivos. Então, na obra de Ramazzini, que salvo engano a gente já estudou nesse componente ou anterior, isso é chamado de a doença dos escribas, que é um dos primeiros momentos históricos que a gente tem registro das tendinocinovites de punho sendo relacionadas à ocupação. Então, registros
de relacionamento de doenças ocupacionais. São considerados sinônimos os termos lesão por esforço repetitivo, LER, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, DORT, síndrome cérvico-braquial ocupacional, afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, AMERT, e lesões por trauma acumulativos. Ela também é verdadeira, uma vez que na literatura internacional a gente usa os Cumulative Trauma Disorders para representar as lesões por esforço repetitivo. Então, embora sejam sinônimos, não significam não representam a forma correta de grafia pelo que preconiza o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde no Brasil. A LER-DORT é uma doença específica relacionada na Classificação Internacional de Doenças através do código CID-10 M751 e pode sempre ser considerada como doença profissional pelo disposto entre os artigos 19º e 20º da Lei 8.213. Então vamos lá. Os artigos 19º e 20º da Lei 8.213 definem o que é acidente do trabalho e, portanto, que as entidades mórbidas doença profissional do trabalho são acidente do trabalho. Entretanto, LER-DORT não tem CID. LER-DORT não é uma doença específica. LER-DORT é uma categorização causal para determinadas doenças que ocorrem no âmbito ocupacional. Portanto, essa é incorreta por vários fatores. Primeiro, porque ela não é uma doença específica. Sendo assim, ela não tem um CID, então esse CID M75.1 não é relacionado a LER-DORT. CID M75.1 representa síndrome do manguito rotador, portanto, lesão de ombro. É um tipo de LER-DORT, mas não é o único, certo? E ela pode ser sempre considerada como profissional pelo disposto nos artigos, também não é verdade, uma vez que o indivíduo ele pode ter tendinite de ombro, como é o caso da síndrome do manguito rotador, fazendo qualquer outra coisa que não seja relacionada a uma profissão, a uma área econômica específica de trabalho, você podendo desenvolver isso cuidando de casa, na academia, etc. Então, tem várias coisas erradas aqui nessa alternativa. Então, só para ficar claro novamente, LER-DORT não é uma doença específica, ela não tem CID, esse CID não é de LER-DORT, sim de lesão no ombro, e ela não pode ser considerada sempre uma doença profissional, uma vez que nem sempre ela é causada pelo trabalho, certo? Entre a década de 90 e a próxima, era comum o uso do termo LER, entretanto, o mesmo não caracterizava literalmente que havia relação com o trabalho. Nos anos 2000, então, LER não falava que era do trabalho, mas falava que era repetitivo. Nos anos 2000 foi proposta a substituição para DORT, e aí DORT passa a falar que tem relação com o trabalho, mas não que é repetitivo. Mas o termo não representava literalmente que havia relação com repetitividade. Por essa razão, as denominações oficiais do Ministério da Saúde e da Previdência Social são LER e DORT, assim grafadas, LER/DORT. Beleza? Verdadeiro. As LER/DORT são condições de saúde que afetam significativamente a funcionalidade e a qualidade de vida dos trabalhadores. A abordagem para a prevenção e manejo dessas condições deve considerar aspectos biomédicos, fisiológicos e clínicos, enfatizando a importância da análise do ambiente de trabalho e das características das atividades realizadas pelos trabalhadores. Então, também é verdadeira, uma vez que elas, de fato, afetam significativamente a qualidade de vida, porque o indivíduo tem dor crônica, constante, né? tem até mesmo alterações do sono em função da dor, e apresenta limitações tanto para a vida diária quanto para o trabalho. A gente, às vezes, quem não é da área que atende esse tipo de profissional ou que raciocina em cima das lesões, não consegue enxergar certas coisas. Por exemplo, há trabalhadores com doenças relacionadas ao trabalho do tipo LER-DORT que não conseguem se vestir sozinhos, que não conseguem usar camiseta, precisa usar camisa aberta, porque não consegue posicionar o ombro numa posição para colocar a camisa, que não consegue abotoar uma camisa porque não consegue fazer movimento fino com a mão, que não consegue, por exemplo, se limpar no vaso sanitário, depois de usar o vaso sanitário, porque não consegue fazer rotação interna, não consegue pentear o cabelo, tem dificuldade para tomar banho, então não consegue dirigir, por exemplo, né? Sei lá, não consegue dirigir um carro que não seja automático, não consegue manusear uma alavanca de câmbio. Então tem vários aspectos limitantes nessas entidades mórbidas que afetam não só a capacidade para o trabalho, como também a capacidade para a atividade de vida diária. Tá? E
limitações elas podem ser temporárias ou permanentes, dependendo da fase em que a gente está falando dessa lesão. Então, numa fase inicial, se você começa a produzir sintoma, o trabalhador começa a apresentar sinais e sintomas, você elimina a exposição, você consegue reverter o quadro dele e ele volta a ser como ele era antes, saudável. Em fases mais avançadas, ela não tem cura. E aí você consegue fazer remissão de sintoma, ele para de ter sintoma agudo, fases subagudas da doença, mas voltou a ter exposição àquele tipo de agente causador, ele volta a ter sintoma novamente. Então, a que é incorreta é a questão da CID. Na questão número 4, sugere-se assinalar a única alternativa incorreta sobre as entidades patológicas relacionadas ao trabalho que se caracterizam como Ler-Doherty. Então, a síndrome do manguito rotador, e aí aqui eu coloquei um livro do Ministério do Trabalho ou da Previdência Social, lá da década de 2000, que descreve bem cada doença. É um livro bem importante para que vocês conheçam. A síndrome do manguito rotador, então manguito rotador é supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, subescapular, são músculos do complexo articular do ombro, que também aparece como lesão de supraespinhoso, sendo o supraespinhoso um dos músculos do manguito rotador, se caracteriza por quadro clínico com dor intermitente no ombro, que piora com esforço físico e à noite. A dor pode se irradiar para a face lateral do braço, porque o manguito, o supraespinhoso está bem na região superior aqui, iniciando em superior e vindo para a lateral aqui do braço, que piora com o esforço. A dor pode se irradiar para a face lateral do braço e associar-se com diminuição das forças de rotação externa e abdução. Então, esses músculos são relacionados à rotação de ombro e à abdução de ombro. Então, o indivíduo, quando faz esse movimento, sente dor e aí não faz o movimento. Então, tem um comprometimento desses movimentos. O paciente queixa-se de crepitação, dificuldade ou impossibilidade para levantar, para elevar ou manter o braço elevado. Então, ele mantém o braço nessa posição, ele gera uma dor limitante e o cara abaixa de novo. Então, ela é verdadeira. Tá? Características aqui compatíveis com a síndrome do manguito rotador, que pode aparecer como lesão de manguito rotador, com ruptura de manguito rotador, como tendinite de supraespinhoso, que se manifestam como uma entidade muito próxima ali de sinônimo. As bursites resultam de um processo inflamatório que acomete as bursas, que são pequenas bolsas de paredes finas, constituídas de fibras colágenas, revestidas de membrana sinovial, encontradas em regiões em que o tecido é submetido à fricção, geralmente próxima a inserções tendinosas e articulações. Sua localização mais importante é nos ombros, mas podem ser encontradas em outras regiões. As bursites são inflamações agudas ou crônicas que podem aparecer associadas com exigências ocupacionais prolongadas no tempo ou como sequela de traumas eventuais, incluindo uso excessivo e pressão direta sobre a região. As bursas são bolsas sinoviais, cheias de líquido sinovial, que fica entre alguns tecidos. Então, por exemplo, entre o acrômio e o supraespinhoso, você tem uma bolsa de líquido sinovial ali que fica evitando o contato entre o tendão e o osso. Mas se você tem um esforço repetitivo naquela região, você começa a exigir não só o tendão, como mecanicamente você começa a comprimir aquela bolsa. E aquela bolsa também pode entrar num processo inflamatório, que é caracterizado como bursite. Ela pode ser no quadril, pode ser no ombro, então tem várias localidades em que o paciente pode apresentar bursite, mas é mais comum ela acontecer nessa região de ombro. É verdadeiro. A condição conhecida como dedo em gatilho se caracteriza pela manifestação de dor na nuca ou na inserção superior do trapézio, com irradiação para o ombro, braço, antebraço e mão, geralmente com topografia radicular de C5, C6, C7 ou C8, que são níveis neurológicos, os nervos que saem abaixo das vértebras. Pode haver concomitância de parestesia, como dormência, formigamento, sensação de peso, choque elétrico, picada, aquecimento e resfriamento de membro superior. A descrição, a afirmativa está descrevendo uma entidade patológica no pescoço, que é neuroortopédica, porque se você tem dormência, parestesia, choque, você tem comprometimento de nervo periférico,
Então ele está caracterizado ali provavelmente como uma síndrome cérvico-braquial, como uma protusão discal, de cervical, mas é uma lesão de pescoço. O dedo em gatilho é no dedo, não no pescoço. O dedo em gatilho é uma característica de dedo mesmo. Então tem uma bainha sinovial ali em que o tendão desliza, forma um nódulo e aí o dedo trava porque ele não desliza por dentro daquele túnel e trava o dedo. Aí o cara tem dor, ele vem aqui, volta o dedo na posição, aí conforme ele está mexendo o dedo trava de novo, ele vem e volta na posição, isso é dedo em gatilho. Então, incorreta essa alternativa. As epicondilites são provocadas por ruptura ou estiramento dos pontos de inserção dos músculos flexores, flexores ou extensores do carpo no cotovelo, ocasionando processo inflamatório local. No epicôndilo lateral inserem-se especialmente os músculos extensores, no epicôndilo medial os flexores. Nesse grupo de entidades tem sido observado o agravamento ou precipitação dos quadros quando o esforço repetitivo se superpõe à exigência do uso de força e de posições viciosas ou forçadas. O epicôndilo é uma protuberância medial e lateral aqui na região de cotovelo, que são pontos de inserção muscular. Então, na região anterior, né, do cotovelo, você tem inserção de músculos flexores e na lateral você tem inserção de músculos extensores. O músculo está preso aqui e se estende até nos dedos. Então, quando ele contrai nessa posição, né, ele contrai aqui, ele puxa os dedos. Mas ele está preso aqui. Então, esforços repetidos de flexão de punho podem causar exigência mecânica na sua inserção. E aí, nesse ponto de inserção muscular, cria-se um processo inflamatório, que é uma epicondilite. Tá? É um tipo de uma tendinite / entesite que ocorre na região do epicôndilo e por isso é chamado de epicondilite. É dividido em epicondilite de tenista e de golfista em função de ser lateral ou medial, né, de flexores ou extensores. A lombociatalgia é uma condição que com certeza você vai encontrar em qualquer empresa que você for. A lombociatalgia é uma condição de dor na região lombar que pode se irradiar para os membros inferiores e evoluir para um quadro persistente de dor isolada em membros inferiores. Essa questão de irradiação para os membros inferiores é mais comum que você tenha uma irradiação para um membro inferior. Então você tem lá uma protusão discal e ela acomete uma raiz de um lado e aí você tem o acometimento sintomático em um dos membros inferiores. Geralmente irradia para a bunda do lado esquerdo, para a coxa esquerda, para a perna, até o pé ou para a direita. Geralmente as lesões periféricas elas acometem unilateralmente o membro. E evolui para um quadro persistente de dor isolada em membros inferiores. A dor intermitente na coluna lombar, que piora com movimentos, aumentos de pressão intraabdominal. Então o cara vai fazer força, por exemplo, para levantar um peso, tossir, né, usar a privada, aí aumenta a dor. Irradia pela face posterior de coxa, vai à face lateral do tornozelo e pé. Pode evoluir para uma degeneração do disco, hérnia de disco, osteoartrose, osteófitos ou história de trauma. Então é verdadeiro. Lombalgia é dor lombar. Lombociatalgia é uma dor lombar que pega o trajeto do nervo isquiático, que pode chegar até o pé. Ciatalgia é uma dor isquiática que começa na bunda e vai até o pé. Quando você tem a associação de dor lombar com dor isquiática, você tem lombociatalgia. Antigamente era chamado de lumbago, passamos para lombalgia, e lumbago com ciática, lombociatalgia, certo? A lombociatalgia ela é uma disfunção, portanto, neuroortopédica e ela geralmente está sendo ocasionada na coluna lombar e existe um comprometimento entre as estruturas do disco intervertebral e de raiz nervosa. Então, o disco deve estar comprimindo raiz, gerando esse comprometimento doloroso. Ocorre que, se existe essa disfunção discal, né, existe uma discopatia, ela pode, com o tempo, evoluir para, de fato, uma discopatia, como protusão discal, hérnia de disco, ou degeneração discal, que é quando o disco se desfaz. Vamos ver quantas tem ainda. Está acabando. No número 5, sobre identificação de casos de Ler-Dort, assinale a incorreta. Entidades neuroortopédicas definidas como tenossinovite, sinovite, compressão de nervo periférico podem ser identificadas ou não. São comuns a ocorrência de mais de uma dessas entidades nosológicas e a concomitâncias com quadros inespecíficos, como síndrome miofascial. Frequentemente são causas de incapacidade laboral temporária ou permanente. Isso aqui tudo já foi falado, né, anterior.
A etiologia dos casos de Ler-Dort é multifatorial. Diferentemente de uma intoxicação por metal pesado, cuja etiologia é claramente identificada e mensurável, em Ler-Dort é importante analisar os vários fatores de risco envolvidos direta ou indiretamente. Os fatores de risco não são necessariamente causas diretas de Ler-Dort, mas podem gerar respostas que produzem lesões ou distúrbios. Na maior parte das vezes, tais fatores foram estabelecidos por meio de observações empíricas e depois confirmados em estudos epidemiológicos. Então, de fato, o Ler-Dort é multifatorial, pode ser causado por vários fatores envolvidos, inclusive fatores contributivos, como frustração no trabalho. Fatores emocionais também são contributivos dessas características, embora exista a necessidade dos esforços repetitivos e do tempo insuficiente de recuperação de fadiga. Os fatores de risco, vou colocar aqui em cima, os fatores de risco não são independentes. Eles interagem entre si e devem sempre ser analisados de forma integrada. Envolve aspecto biomecânico, cognitivo, sensorial, afetivo e de organização do trabalho. Por exemplo, fatores organizacionais como carga de trabalho e pausas para descanso podem controlar fatores de risco quanto à frequência e intensidade. Então, também é verdadeiro. Quando a gente vai analisar um ambiente de trabalho, eu tenho que avaliar a organização do trabalho, então quanto tempo está sendo distribuído, se o tempo é compatível com o que a pessoa tem que fazer, se os espaços são compatíveis, se o dimensionamento das coisas é compatível, tudo isso pode causar pior. Então, ao invés de ter só repetitividade, eu posso ter repetitividade com postura crítica e compressão, porque o cara fica apoiado numa quina. Se eu vou lá e mudo o layout, tiro a quina, eu tenho só a repetitividade e a postura crítica. Então, tem vários fatores que podem influenciar nisso. Se o indivíduo ganha pouco, está frustrado, está descontente com o trabalho, é mais um fator contributivo para ele produzir sintomas mais precocemente. Atividades extralaborais, aqui leia-se bico, atividades extralaborais não devem ser avaliadas, pois não dizem respeito ao trabalho do indivíduo da empresa para a qual a avaliação se destina, para a empresa a quem prestamos serviço de consultoria ou atuamos como profissionais contratados. Questões relacionadas a antecedentes pessoais, familiares, hábitos e outras atividades laborais fora da empresa não devem ser questionadas, uma vez que não possuem relação com o desenvolvimento de Ler-Dort. Isso aqui é muito, muito falso, porque às vezes o trabalhador, ele na sua empresa, ele não faz nada além de ficar sentado na frente do computador e ele aparece para você com uma lesão grande de coluna, com tendinite de ombro, parece que o cara trabalha como mestre de obra. E aí você vai descobrir que ele de fato é mestre de obra nas horas vagas na casa dele. Então as atividades fora da empresa afetam sim o trabalhador em termos de capacidade funcional para a atividade diária e no trabalho, e leva para a empresa, muitas vezes, uma responsabilidade que não é dela. Ele desenvolve uma doença fora que não é de responsabilidade da empresa para a qual ele trabalha. Então, isso aqui é o que a gente chama de histórico ocupacional, que se soma com o histórico pessoal, familiar e tal, e é extremamente importante que seja avaliado. As queixas mais comuns são, então nós estamos falando de Ler-Dort. As queixas mais comuns são dor localizada, irradiada ou generalizada, desconforto, fadiga, sensação de peso. Muitos relatam formigamento, dormência, sensação de diminuição de força e fadiga, edema e enrijecimento muscular, choque e falta de firmeza nas mãos. Nos casos mais crônicos e graves podem ocorrer sudorese excessiva nas mãos e alodínia, que é a sensação de dor como resposta a um estímulo não nocivo, é tipo uma síndrome talâmica. Você faz, o tato é interpretado como dor, então você causa um estímulo que não é doloroso, não é agressivo e ele interpreta como dor. A gente pode chamar de hipersensibilidade, por exemplo. Geralmente os sintomas são de evolução insidiosa até que sejam claramente percebidos, com frequência são desencadeados ou agravados após períodos de maior quantidade de trabalho ou jornadas prolongadas, e em geral o trabalhador busca formas de manter o desenvolvimento do seu trabalho, mesmo que às custas de dor. A diminuição da capacidade física passa a ser percebida no trabalho e fora dele nas atividades cotidianas. Então já falei disso aqui várias vezes anteriormente, e ela é verdadeira em todas as suas afirmações. Questão número 6, quanto à etiologia ocupacional. Então, a etiologia é a origem, de onde vem a causalidade, e ocupacional significa relação com o trabalho. Assinale é incorreto. As demandas físicas se relacionam com exigências biomecânicas
As demandas físicas se relacionam com exigências biomecânicas e suas pressões em tecidos moles, em que podemos relacionar repetitividade, postura crítica, tempo de operação e fadiga insuficiente, ausência de pausa e preparo muscular, esgotamento e exigência de força física. Então, demanda física é, de fato, exigência biomecânica. As demandas psicológicas relacionam-se com fatores psicossociais que se referem à percepção subjetiva dos trabalhadores sobre os fatores organizacionais e podem ser classificados em dois tipos: fatores ambientais, que incluem satisfação do trabalho, suporte, responsabilidade, controle do trabalhador sobre a tarefa, clima organizacional, e dois, o fator clínico nervosismo. Então, demanda psicológica se relaciona com todas as características de exigência mental / emocional no trabalho, certo? Então, é uma alternativa verdadeira, embora essa palavra nervosismo, isso aí é texto extraído na íntegra do livro, eu acho que esse parágrafo podia ser mais bem elaborado. Fatores psicossociais que se caracterizam como condições mentais, emocionais dos trabalhadores em função de como eles percebem, interpretam e aceitam as suas condições de trabalho, não podem influenciar no desenvolvimento de Ler-Dort nem na manifestação de sintomas, uma vez que essas patologias não têm nenhuma relação com o aspecto psicológico. Dessa forma, a gente pode assumir que fatores psicológicos não influenciam nem no desenvolvimento da inflamação, pois não são carga osteomuscular, nem no sintoma, pois não podem nem gerar e nem piorar sintomas de dor musculoesquelética. Essa alternativa é incorreta, uma vez que fatores psicossociais, embora não sejam causa primária de Ler-Dort, são fatores contributivos para o desenvolvimento, principalmente de sintomas, certo? Então, um trabalhador ele tem piora do sintoma em função do estado emocional que ele se encontra. Caso não sejam consideradas diferenças entre os indivíduos e as dinâmicas dos processos psicológicos sob condições de trabalho desfavoráveis, frequentemente as pessoas reagem modificando o caráter ou a natureza das referidas condições. A situação produzida, denominada de estresse organizacional, modifica o comportamento dos trabalhadores que utilizam força excessiva, com aumento da tensão muscular ou com redução do seu tempo de pausa. Por isso devemos adotar uma postura de cautela frente a essa conduta, porque em nosso meio é comum a tendência de psicologizar a abordagem e partir para a procura de um ser humano psicologicamente perfeito para enfrentar a situação extrema. Então, nenhum ser humano é psicologicamente perfeito. E alguns trabalhadores, até mesmo em função de cultura organizacional, eles fazem o trabalho sem a necessidade do que eles estão fazendo. Você vê o cara carregando 5 sacos de cimento e não tem necessidade do cara carregar saco de cimento, né? Mas ele precisa carregar o saco de cimento, mas não tem um carrinho para ele carregar? Tem a necessidade de ele carregar um saco de cimento em cada ombro e mais um em cima da cabeça, só para ele provar alguma coisa para alguém, né, daquele círculo ao qual ele pertence? Então, é esse tipo de característica que a gente começa a perceber nesses ambientes, que é a questão do estresse organizacional, e isso pode influenciar no desenvolvimento de doenças nesses trabalhadores, uma vez que o cara ele está exigindo de si próprio uma coisa que nem mesmo o trabalho dele está exigindo. E a última, as associações entre fatores psicológicos e Ler-Dort aparecem mais fortes para a região de pescoço e ombros do que para mãos e punhos. Evidências conduzem à ideia de que fatores psicossociais podem explicar uma maior contração no pescoço e nos ombros. Isso é verdadeiro, isso está no livro, e a gente percebe que quando o indivíduo está, como está escrito em cima, com nervosismo, então ele está ele está com uma hiperativação simpática, ele está aumentando a sua rigidez muscular, a sua contração muscular, isso se reflete muito na musculatura de trapézio e na região de pescoço. Você já deve ter ouvido algum avô, parente seu falar: você está muito tenso aqui. É exatamente essa característica, de que essa musculatura é bem mais suscetível a essas características psicoemocionais nessa região. E por fim, pelas denominações oficiais do Ministério da Saúde e Previdência Social, a forma correta de grafar a denominação dessas patologias é Ler/Dort. Então começou com Ler, passou para Dort, não deu certo, voltou para Ler/Dort. Ler-Dort não existe, e a MERT é um sinônimo que em algum momento do tempo foi usado. Tá? Então essa é a discussão desse questionário. Se tudo der certo, eu vou fazer uma apresentação relacionada aí
as estruturas neuromúsculo-mioarticulares que a gente neuromusculares, né, osteoneuromioarticulares, que foram citadas nesse questionário. Beleza? Então, valeu, até depois.